Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre como perdi mais de 10 quilos sendo uma pessoa comum e tendo uma vida muito corrida. Aqui do ladinho eu vou deixar para vocês como eu estava com 75 quilos e aqui desse ladinho, não sei se vai dar certo, eu vou deixar para vocês como eu estou hoje com 63 quilos, então eu perdi mais de 10 quilos, né? E eu tenho muitas dicas bacanas e legais para vocês. E não são dicas mirabolantes, são dicas normais, que uma pessoa comum, assim como eu, consegue seguir também. Sou a Ingrid Mega, militar e futura nutricionista, e neste canal vou te ajudar a emagrecer de forma simples e prática. Antes de começarmos o vídeo, já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e nos siga no Instagram. Lá dou várias dicas também de como emagrecer de forma mais gostosa. Então, bora lá, meu povo, vamos começar aqui. Já estou com... O tablet tá aqui porque eu tô com as dicas, né, pra não me perder e a gente seguindo o roteirinho do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a primeira dica que eu vou dar para vocês sobre o processo de emagrecimento, né? Como o nome mesmo já diz, ele é um processo. E como todo processo, ele não acontece da noite pro dia. Então, a primeira dica que eu dou para vocês não é nem a questão de treinar e se alimentar, é virar a chavinha. Por que que eu tô fazendo isso, né? O meu motivo no começo do ano foi por conta de um curso que saiu para mim, como eu disse a vocês, eu sou militar. Saiu um curso do exército para mim e um curso que tinha um teste físico que precisava ser feito e era um teste não tão fácil, era um teste bem difícil, era um teste técnico. Então eu precisava de fato perder peso para poder estar conseguindo atingir os meus índices, né? E depois desse curso, eu fui tendo outros porquês, né? Eu já não me sentia mais bem nas roupas que eu vestia, eu já não estava mais feliz com o meu corpo, ficava com vergonha de colocar um biquíni. Então, assim, o porquê inicial foi esse, mas você pode ter os seus outros porquês, como eu tive também depois do teste do curso. Graças a Deus consegui ser aprovada no teste do curso, deu tudo certo, né? Eu consegui emagrecer, mas nessa época eu não perdi 10 quilos, nessa época eu perdi 5 quilos porque foram 2 meses. Então, foram 2 meses onde eu tinha que perder peso sem perder massa magra, porque também tinha força no teste. E isso foi uma junção muito bacana, né? Porque geralmente a dieta de emagrecimento, a gente não consome tanta proteína porque a intenção é emagrecer, de fato. Só que a minha dieta, ela precisou ser tanto de emagrecimento quanto de força. Então não foi uma dieta tão baixa em calorias, mas foi uma dieta que me possibilitou continuar forte mesmo estando no processo de emagrecimento. E é com base nisso também que eu vou dar as outras dicas para vocês. Então, primeira dica, primeira coisa, você tem que colocar na sua cabeça o porquê que você quer isso, por que você quer emagrecer, para ficar bonita naquela roupa que você usava antes, para ficar bonita naquele biquíni, ou de repente para a saúde mesmo, para a longevidade, né? É muito fácil a gente falar que dá a vida por alguém que a gente ama, mas é muito difícil a pessoa que realmente quer ter saúde, quer mudar, virar essa chave, né, de começar a treinar, começar a se alimentar bem, ou seja, viver por quem a gente ama. É um processo, né? E é muito bacana porque hoje em dia a gente não tá mais nesse processo porque a gente se sente mal dentro de um biquíni, dentro de uma roupa. A gente tá nesse processo porque aos 70, aos 60, aos 90, a gente quer levantar da cadeira sozinho, a gente quer se vestir sozinho, amarrar um tênis sozinho. Então tenha um porquê. Ai, mas eu sou muito nova, eu sou muito novo. O processo ele começa hoje, então a forma como você se alimenta hoje, a forma como que você treina hoje, né? Se você treina, se você não treina, a conta chega, né? A conta chega e ela vai chegar mais tarde ou vai chegar mais cedo. E aí depende só da gente. A gente sabe, já tem estudos, né, de que muitas doenças, muitas coisas, elas vêm por conta dessa falta de uma boa alimentação e por conta dessa falta de atividade física. Então tem um porquê bem definido. Isso vai te ajudar nesse processo, como me ajudou bastante, tá bom? Então, dica número 2. E eu já atropelei um pouquinho na dica número 1, já fui falando um pouquinho, né, da dica número 2, né? Então, a dica número 2 que eu dou para vocês e que me ajudou muito é a mudança de mentalidade, né? Vira essa chavinha. Às vezes a gente acha que a comida é um merecimento. Por exemplo, né? Como eu engordei? Eu engordei estando muito sobrecarregada de trabalho e querendo comer qualquer coisa. Ou seja, aqui no exército a gente faz campo, a gente faz algumas atividades fora e durante essas atividades a gente não se alimenta de forma regrada, né? Não é a mesma coisa, você não tá em casa, você tá no terreno. Então, assim, a gente acaba deixando a nossa alimentação um pouco de lado. E quando eu chegava em casa, eu queria um hambúrguer, eu queria uma pizza, eu queria um sorvete, eu merecia, né? Eu passei todo esse tempo ali, né, tendo que sobreviver.
E quando eu chegava em casa, eu queria isso, eu merecia isso. Era essa forma que eu pensava. E você que não é militar, pode pensar assim também. Ah, eu passei a semana toda no trabalho, dei o gás no trabalho, cheguei cedo, saí tarde e hoje eu mereço, né? E não é bem por aí, né? A gente tem que entender que a comida ela não é uma recompensa. A comida ela é sobrevivência. Então a gente come porque a gente precisa sobreviver. Ah, mas eu não vou comer mais doce, não vou comer mais nada. Você falou que não era uma dieta mirabolante. Realmente não é, pessoal. Não tô falando aqui para vocês não comerem doce. Tô falando aqui para vocês terem um certo equilíbrio, né? Não dá para chegar e achar que merece. Você merece fazer a unha, você merece fazer o cabelo, você merece uma viagem, um resort, um inclusive. Você merece um carro novo, uma casa, aquele móvel que você quer colocar na sua casa. Mas a comida não é merecimento. A comida é comida, certo? Vamos colocar isso na cabeça. E o treino, né? Essa mudança de mentalidade que eu falei referente ao treino, ela se encaixa na parte que eu disse de aos 60, 70, 80 até 90 anos, talvez, a gente conseguir ali estar se levantando da cadeira, não precisar de ajuda, né? Imagina que coisa boa. Você ali velhinho, podendo correr, tendo a sua liberdade, não depender dos outros. Acho que esse é o foco principal. É nisso que eu penso hoje também. Não é só sobre o biquíni, sobre a roupa. É sobre ter uma longevidade e uma vida com saúde. Isso é muito importante. Porque, como eu disse, uma hora a conta chega. Se você está se alimentando mal, se você não está treinando, uma hora a conta vai chegar. E quanto mais você se alimenta bem, quanto mais você treina, essa conta demora a chegar. Quanto menos você treina, quanto menos você se alimenta bem, essa conta pode bater na sua porta em breve. Então, fique de olho. Terceira dica que eu vou dar a vocês. Então, eu acho assim, a gente não começa, pelo menos eu, né? Eu não comecei me alimentando bem, tipo, eu não comecei com a dieta. Eu comecei com o treino. Era um curso que precisava de técnicas de treinamento, né? E eu comecei treinando. E eu acho que a grande maioria das pessoas, elas começam treinando, de fato. Porque uma coisa vai puxando a outra, pessoal. Você começa a treinar, daí você já muda seu ambiente, aí você já quer começar a se alimentar bem, mas calma, que é a próxima dica. Você vai treinando. Então, o que eu digo, né? A Organização Mundial da Saúde, ela diminuiu o tempo de treinamento necessário em 30 minutos. Antes era 1 hora por dia, hoje já se tem estudos comprovando que em 30 minutos a gente já consegue ali melhorar bastante a nossa qualidade de vida. Então, a dica que eu deixo aqui para vocês, a dica número 4, a dica número 3, Linto, é essa. Faça exercício, se movimente 30 minutos. 30 minutos, se possível, se é o que você tem. Às vezes eu tenho até menos. Tem tanto vídeo de graça no YouTube, gente, tanta coisa de graça, para você se movimentar, para você se exercitar. Você pode pôr um tênis e caminhar. É o que eu sempre falo, a parte difícil mesmo é você colocar a roupa e ir. Depois você foi e volta feliz porque foi. Isso é muito bacana da atividade física. Fora que depois você volta mais feliz, mais alegre, menos estressado. E o estresse também é uma das grandes causas de várias doenças. Então, é interessante que a gente pratique atividade física para diminuir essa taxa de estresse, para a gente ficar mais calminho aí durante a semana. Dica número 4, a alimentação. Então, a gente sabe que é certo e que não é certo de comer, né? A gente sabe que ficar comendo um chocotone todo dia não é bom, não vai fazer bem. Que ficar se arrebentando de refrigerante não é bom. Que ficar se arrebentando de álcool não é bom. A gente sabe. Só que a gente finge que não sabe, né? A gente vai contornando, não, só mais um, vou começar mais um pouquinho aqui. Então, o bacana de você ter um acompanhamento com um nutricionista é exatamente esse. Porque você vai ter alguém te avaliando, te fiscalizando, e você vai ter que seguir aquela dietinha ali bonitinha. Eu sei que tem gente que não gosta de ficar pesando alimento, eu já, por outro lado, eu gosto, porque eu sou muito metódica, então pra mim, perfeito. Eu gosto de pesar. Mas tem gente que não gosta, então assim, indo numa profissional, você vai ter mais ou menos a ideia ali, quantas conchas de feijão, quantas conchas de arroz, quantas colheres de sopa, enfim. Mas aqui nesse vídeo, eu tô trazendo pra vocês alimentação em forma de trocas que eu fiz, que deram certo pra mim e que me fizeram emagrecer demais, tá bom? Então, eu vou pegar os alimentos, espera aí, eu já trago aqui pra vocês. Voltei do futuro com os meus alimentos aqui. Então, primeira troca que eu fiz. Antes eu tomava esses dois juntos. E se você toma esses dois juntos, vai ser inevitável que você coloque esse aqui também. Porque o café com leite, sem açúcar, ele fica horrível. Não tem condição. E aí, o que eu fiz? Eu tirei o leite e comecei a tomar somente o café. Sem o açúcar. E também sem adoçante, tá? Foi um hábito que eu adquiri com a dieta. Eu prefiro o café sem açúcar e sem adoçante. O café com açúcar me dá azia, mas é uma particularidade minha.
O que eu indico para vocês? Tome apenas o café. Isso me ajudou bastante, bastante mesmo. Inclusive, eu sou intolerante à lactose, tomava leite de teimosa, ficava cheia de espinha. Inclusive, se tiver espinha aqui no rosto, eu tomei alguma coisa com leite. Sempre acontece. E é isso, pessoal. Só café. E maneira também, que às vezes a gente toma bastante, né? Outra troca inteligente que eu fiz. Antes eu comia muita banana. Por que não trocar? Né? Não estou falando que você tem que deixar de comer banana. Claro que não. Eu como banana vira e mexe, eu gosto. É uma fruta boa, né? Ela é rica em substâncias que nos tiram câimbras. Isso é importante. Mas o melão é fruta da mulher. Não sei se você já sabe, né? Ela ajuda bastante a gente. Então, e é baixíssimo em calorias. Então eu fiz essa troca também, né? Comia banana todo dia, agora eu como melão todo dia e banana de vez em quando. É uma troca bem inteligente também. Outra troca inteligente. Eu tomo iogurte todo dia. Principalmente no período da noite, que eu faço um overnight oats com chia, leite em pó, fica uma delícia. Tomo todo dia. E eu tomava o normal. Ele tem aquela propaganda, né, que parece que tá arrasando, mas na verdade ele ajuda bastante a emagrecer, tem bastante açúcar. E esse aqui, que é o triplo zero, ele é muito bom, porque ele não tem a lactose que me faz, né, que eu sou intolerante, ele não tem a gordura e nem a adição de açúcar. Então isso é muito bom. E aqui ele diz que ele não é um produto baixo em calorias, né? Ele tem açúcar proveniente dos ingredientes que ele tem. Mas o triplo zero é o melhor iogurte para vocês estarem tomando para quem está no processo de emagrecimento. E por último, isso aqui não foi uma troca, na verdade, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com a Nutri, que é beliscar, né? A gente adora ficar beliscando. Aí tu vai beliscar amendoim. Amendoim é calórico pra caramba, né? Você vai acabar engordando horrores. Não, você pode beliscar uma uvinha, ela é pequenininha, você vai lá, puxa, come, mastiga. Às vezes a gente só quer mastigar. E a uva, ela é muito boa para ajudar nesse processo. Então essa parte da alimentação, eu vim mais dar essa dica para vocês, né? A gente sabe o que é bom, o que não é, mas eu quis dar essas dicas dessas trocas que eu fiz que me ajudaram bastante. E eu espero também que ajude vocês. Depois, deixa aqui no comentário a troca que vocês fizeram que ajudaram vocês bastante, tá bom? E quais dessas dicas mais te ajudaram? E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito. E também, se você tem interesse, quiser acompanhar minha rotina lá no Instagram, eu também dou várias dicas de emagrecimento por lá, tá bom? Beijinhos e até o próximo vídeo.